Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 4.3 da disciplina de Logística Reversa, onde nós trataremos da gestão de logística reversa. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Embora tenha um aspecto ambiental, a logística reversa precisa cumprir o requisito básico para ser adotada por uma empresa, ser viável. Claro, a empresa ela vive do lucro, então se não for viável, por mais que seja bom do ponto de vista ambiental, não faz sentido fazer logística reversa. Com as devidas ressalvas, pode-se dizer que a logística reversa é uma das práticas de gestão ambiental com maior potencial para se desenvolver independente da pressão do Estado e da sociedade. Então, em uma aula anterior nós vimos que existe essa pressão aí do Estado, da sociedade, do próprio mercado e das pessoas de forma geral, dos acionistas. Só que a logística reversa ela pode se desenvolver independente dessas pressões, porque ela tem como trazer lucro para a empresa ou de redução de custo para a empresa. Outras práticas são mais dependentes. Olha, a recuperação de uma floresta nativa feita por uma mineradora, por uma pressão sociogovernamental, das pessoas pressionando a mineradora ou da própria legislação pressionando. Provavelmente essa recuperação ela não trará lucro financeiro. Ela vai ter que, às vezes, as mineradoras elas plantam alguma coisa para vender, mas no caso se ela for obrigada a recompor a floresta nativa, não tem muito como ela fazer isso. Aí ela não terá lucro, o lucro de imediato, ela vai ser importante para a imagem da empresa e, claro, para evitar a multa. Só que o seu objetivo é esse, evitar sanções e cuidar da imagem da empresa. Já na logística reversa, aí você tem redução, reuso, reciclagem, ela tem potencial para gerar lucro ou para reduzir os custos. Portanto, ela deve ser implementada a partir das técnicas de administração de negócios. Então, todas essas técnicas se aplicam à logística reversa também, e uma das principais técnicas é o ciclo PDCA. Vem lá do inglês, P, Plan, D, Do, C, Check, A, Act. Ou pode ser em português, planejar, fazer, executar, checar, controlar e agir e corrigir. É um ciclo, não tem início, claro, como todo ciclo, mas de forma didática a gente começa pelo planejar. Então a empresa ela vai primeiro planejar, depois ela vai executar, checar, controlar e na verdade ela vai fazer várias vezes isso e ao longo desse processo de fazer várias vezes isso ela vai melhorando, a chamada melhoria contínua. O ciclo PDCA ele pode ser visto como uma espiral, são vários, como se fossem vários ciclos PDCA e ao longo desse eixo aqui a empresa vai melhorando a sua gestão, porque ela vai planejando, botando em prática, vendo o que ela falhou ou o que ela acertou e corrigindo as falhas e potencializando os acertos. Então, o plan ele é composto pelo diagnóstico, a definição dos objetivos e a definição dos planos. O do, fazer, a implementação dos planos, colocar na prática. O check é o monitoramento dos resultados e o act é a correção dos erros. Motivos estratégicos para empresas operarem os canais reversos. Então, foi uma pesquisa, tá bom? Tá lá na apostila do Gartner. E assim, foi perguntado para várias empresas por que se deve implementar logística reversa. E a maioria respondeu aqui, apontou como motivo o aumento da competitividade, tá bom? Então, é um aspecto estritamente econômico. Aí vem outros depois aqui, com menor peso, a limpeza de canal, respeito à legislação, revalorização econômica também, recuperação de ativos. Então, geralmente, os motivos apontados são motivos econômicos e não ambientais, tá bom? Não se deve esquecer que a implementação da logística reversa possui custos econômicos e, inclusive, ambientais. Fazer a separação do lixo em casa e levar de carro para uma empresa de reciclagem. Vou dar esse exemplo. Haverá custos ambientais e econômicos pelo uso da gasolina. A gasolina ela tem uma consequência negativa ambiental e também tem um custo para a pessoa. Se o transporte é feito pela empresa, seus custos
O transporte é feito pela empresa, seus custos podem não compensar os benefícios. Imagina uma empresa de logística reversa, ela vai de casa em casa coletando lixo, ela vai gastando aí gasolina. No processamento também ela vai ter seus gastos, porque não tem só os custos de transporte, tem os gastos com pessoal, com estoque. Então os custos de transporte eles vão somar. E se no fim das contas todos esses custos forem superior às receitas que a empresa pode adquirir com a venda desses produtos aí reprocessados, o negócio ele não é viável. Política de logística reversa. O termo política em administração está associada a um documento escrito. Tem uma conotação semelhante com a do direito e diferente da filosofia e sociologia. Então, quando a gente fala Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma lei, a 10.305, e é a mesma coisa, uma lei escrita. Na administração também, uma política é algo escrito. Quando a gente fala na filosofia, na sociologia, política já tem outra conotação, está relacionada aí à questão do poder entre os diferentes grupos sociais, tá bom? Então, a implementação de uma política é o primeiro passo para se gerenciar a logística reversa. Na verdade, é mais aqui no sentido de você escrever uma política, né? Você ter uma política é o primeiro passo para você fazer uma logística reversa. É importante que essa política esteja bem clara para clientes, fornecedores e distribuidores. Vou colocar cliente aqui no plural, tá bom? A empresa pode adotar formulários padronizados para autorização de retorno de materiais. É um exemplo aqui de uma política padronizada e bem clara de como será feito o retorno de materiais. A definição dos critérios que farão um produto entrar no canal reverso depende da relação custo-benefício, mediante riscos assumidos. Por exemplo, um varejista que permite devoluções de produtos acima do prazo do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que estes não apresentem defeitos, ou seja, apenas porque o cliente não ficou satisfeito ou recebeu um presente, um produto que já tinha igual, esse varejista ele assume riscos, porque ele pode arcar com os custos também, ele vai ter que arcar com os custos dessas devoluções. No entanto, ele aumenta a probabilidade do cliente indeciso efetuar uma compra desse estabelecimento. Então, você vai numa loja e ela diz, olha, nós aceitamos devoluções, você quer comprar um presente para um amigo, uma amiga, e aí você vai comprar sem medo, porque se você comprar errado, você vai saber que esse seu amigo, amiga vai poder trocar o produto, a loja vai assumir os custos. Então, é uma vantagem que a empresa tem, que a varejista tem, a loja tem, em função de um risco assumido. Sempre tem essa relação de risco-retorno, tá bom? Assumir mais risco pode trazer mais retorno, mas também pode diminuir aí os lucros. Então, tem sempre essa relação. Então, o risco é uma relação importante quando você tenta mensurar o custo-benefício de uma alternativa, como um canal reverso. Outro exemplo é a chamada limpeza do canal de distribuição. Ocorre quando atacadistas ficam com produtos que não apresentam boas vendas. Então, os fabricantes costumam estabelecer uma política de retorno dessa mercadoria, no intuito de manter uma boa relação com o atacadista. Então, uma empresa de qualquer produto, feijão, institui uma nova marca de feijão e vendeu em grande quantidade para o supermercado. Só que o consumidor final não gostou desse feijão, comprou uma vez e não comprou mais, ficou estocado lá no supermercado. Muitos atacadistas, produtores, eles estabelecem sim uma política de devolução aí muitos fabricantes, estabelecem uma política dos atacadistas poderem devolver, o supermercado poder devolver esse produto que ficou em estoque para manter uma boa relação com o supermercado. E a imagem não está só no consumidor final, mas também está em todos os intermediários. Outra questão a ser definida na política é se a logística reversa será feita pela própria empresa ou por terceiros. Então, de forma integral ou parcial, se toda é feita pela própria empresa ou parte só vai ser feita pela empresa, isso a política tem que decidir. A chamada política de retorno zero é usada pelas empresas que terceirizam todo o seu canal reverso. Não significa que não há retornos, então existe esse termo. Política de retorno
é zero. Então, tudo que tiver que retornar da empresa, seja bem pós-consumo, bem pós-venda, vai ser feito por um terceiro, tá bom? Por uma contratada dessa empresa. A política também define a estrutura dos canais de logística reversa, que pode ser centralizada, quando os diversos retornos das filiais, agências e lojas são direcionados ao centro de coleta, então só tem um centro que todas as filiais mandam os produtos para lá, ou descentralizada, cada loja ou filial retorna seus produtos diretamente aos fabricantes. Então você tem essa diferença também. Estratégias de gestão de logística reversa. Então, uma série de estratégias existem, como estruturar um centro consolidador de retorno, a estratégia centralizada. Então, visa buscar vantagens operacionais no que tange a concentração do gerenciamento, movimentação, triagem, conserto, seleção, distribuição. Pode ter muito custo em você fazer cada processo em uma unidade, uma filial, e às vezes não fica do mesmo jeito o produto. Então, é vantagem você concentrar. Mapear e padronizar os processos, desenho de todos os fluxos, definindo itens de controle, ciclos e tempo de execução, treinamento de todos os envolvidos, gestão de processos, tá bom? Inclui o mapeamento. Planejar a malha de logística de transporte, a vantagem principal são os ganhos com consolidação de frete e maior aproveitamento de veículos da frota das transportadoras. Sistema de informação visa customizar os sistemas integrados para gestão para atendimento do fluxo de logística reversa, a questão das informações desses fluxos, então você tem que monitorar bem, para isso existem os sistemas. Também visa analisar a possibilidade de mercado para a recuperação do produto, estabelecer políticas de retorno para controlar os fluxos reversos de material, avaliar a viabilidade de fechar ou abrir um canal reverso, pode ser, examinar a necessidade de uma rede de logística reversa, definir um critério de desempenho dos canais da rede. Então, esses canais eles precisam ser monitorados para ver qual é aquele que traz maior retorno, qual é aquele que tem melhor desempenho, para potencializar o desempenho desses daí e excluir aqueles que não estão dando retorno. Determinar o grau de integração da logística reversa com a cadeia de suprimento regular. Então, qual é a relação dessa logística tradicional com a reversa? A rede de logística reversa dedicada ou integrada? Rede centralizada ou descentralizada? Número de níveis da rede, a gente mostrou lá no slide, né, que vai ter vários níveis. Recursos dedicados ou recursos comuns à cadeia de suprimento regular. Então, dedicado, a gente está falando aqui de recurso único, né? Se tem só uma rede ou se ela entra de forma natural na própria cadeia tradicional. Definir os processos operacionais, definir a necessidade de informação, estabelecer um desenvolvimento contínuo do canal de logística reversa. Também é importante avaliar a composição dos produtos quanto à facilidade de desmonte. Algumas partes do produto são facilmente retiradas, tampinhas de garrafas, chips, etc. Então, quanto mais fácil o desmonte, melhor também, porque aí você tem um produto e que uma parte dele pode falhar, você pode utilizar as outras. Homogeneidade dos elementos constituintes, presença de materiais perigosos, exemplo, bateria, com lixo tóxico, aí já é outra questão. Facilidade de transporte, a necessidade de locomoção especial dos produtos, enfim. Considerados aspectos como competitividade dos preços das matérias-primas secundárias em relação às virgens, necessidade de espaços para descarte de material, você vai fazer o estoque dos produtos que estão no fluxo reverso, então você tem espaço para fazer o processamento desses produtos. Grau de desenvolvimento da estrutura de intermediários, a rede logística propriamente dita. Se você tem uma rede com poucos canais, o risco é maior. Se você tem apenas um canal, se um dos elos quebrar por algum motivo, não der para fazer, não der para distribuir, a cadeia toda quebra, né? Então, se você tem uma rede mais desenvolvida, é melhor. Viabilidade em todos os elos da cadeia reversa, também já falamos sobre isso. Viabilidade dos fretes, que varia em função do volume, a questão do ganho de escala, que nós falamos, localização das fábricas em relação aos centros consumidores, das fábricas de reprocessamento, que lá vai estar o consumidor, se estiver mais próximo, melhor. Que, novamente, sempre é bom falar do principal
fonte que a gente está utilizando para fazer as aulas dessa unidade, que é o Gartner. Então, tchau, tchau!